Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Vamos conferir o tema da aula de hoje. O slide vai aparecer na tela com o tema, olha aí, elementos da narrativa. A gente já falou dessa aula de uma maneira mais geral, eu até dei uma dica para vocês, né? Pente, quem lembra do pente, certo? Pente, o pente mesmo, de pentear os cabelos, pente. Aqui é o N. Observem só, a dica foi essa, né? O P de personagem, o E de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o último E de espaço. São os elementos da narrativa. Então essa é a dica. Hoje a gente vai trabalhar o N, narrador. A gente vai focar um pouquinho mais no narrador. Então, conteúdo de hoje, tipos de narrador e o gênero, né, crônicas. A gente vai ver aqui algumas crônicas. Ok? Não são as crônicas de Nárnia, pelo amor de Deus. Parece que piada, né? Ficou fraca. Vamos lá. Narrativa. Gente, para entender primeiro o que é o narrador, né, a gente tem que entender o que é uma narrativa, tem que lembrar, certo? Muitas vezes a gente esquece dessas coisas, desses conceitos. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem linguística. Como assim, professor? Uma forma que você olha para o texto e reconhece, certo? Aqui, olha só o conceito, texto que apresenta uma sequência de ações. Então, olhem bem para essa expressão aqui, ó, sequência de ações. Essa sequência de ações aqui, ela é fundamental para você entender o que é uma narrativa. Então, olha aqui o exemplo. Ontem fui ao teatro e assisti a uma peça. Beleza? Já falei aqui desse exemplo várias vezes. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, fui ao teatro, né? Vou sublinhar somente o fui. E assisti a uma peça, sublinhar o assistir. Nós temos aqui uma primeira ação e nós temos aqui uma segunda ação, né? Que é uma sequência, né, da primeira. A segunda aqui ocorre depois da primeira, né? Ontem fui ao teatro, ele só assistiu a peça porque ele se deslocou até o teatro, né, primeiro. E assisti a uma peça. Beleza? Então, gente, a narrativa, aqui não estou dizendo que é um texto narrativo, calma, devagarzinho, né? Eu estou querendo aqui colocar para vocês o básico da narrativa. Quando você observa uma sequência de ações ali que são contadas, né, que alguém está realizando aquelas ações, né, ali você observa uma narrativa. Então, é o que acontece aqui. Ah, professor, eu não faço texto narrativo, eu não sou muito criativo para escrever conto nem crônica. Rapaz, só o que você faz no seu dia a dia é utilizar o texto narrativo, certo? Toda história que você conta, aquilo que você fez, ou aquela fofoca, né, sobre o que o outro fez. Rapaz, chega pro teu compadre, né? Rapaz, compadre, sabe o que fulano fez ontem? Aí você vai contar, né? Ele fez isso e aquilo, depois à noite fez aquilo mais, enfim. Então aí é um texto narrativo. Você está contando tudo que a outra pessoa fez na vida dela, né? A gente é bom, rapaz, ser humano gosta, né, de texto narrativo sobre o outro. Então é por isso que o texto narrativo é um dos mais utilizados no dia a dia. Então, gente, tudo aquilo que você conta, até aquela mentira, é mentira, conta, é uma ficção, né? Você chega para o seu coleguinha na segunda-feira, depois do final de semana, seu coleguinha diz, fulano, eu fiz isso, né? Conta lá o que ele fez de bom, né? Aí você, para não ficar por baixo, pega, ó, deixa eu criar aqui uma história boa também que eu fiz, né? Aí cria. Aí inventa toda a história. Mente, mas deixa quieto. Enfim, então, gente, isso é o texto narrativo, é uma coisa que é até usada no nosso dia a dia. Toda história que a gente está contando é uma narrativa, certo? E para isso tem o foco narrativo, isso aqui é interessante, esse conceito aqui de foco narrativo. É o ponto de vista de quem narra sobre o enredo, né? Ou então o ponto de vista de quem narra a história. Vou simplificar, né? Por que eu botei narra sobre o enredo? Enfim. Mas é porque eu coloquei assim, que quem narra tem um ponto de vista sobre o enredo, certo? E esse foco, ele pode ser de alguém que participa
Opa, ao contrário aqui, eu já ia querendo usar a borracha. De quem participa e de quem não participa, certo? Então, esse é o foco narrativo, está no ponto de vista de alguém que participa da história e de alguém que não participa. Você já percebeu que quando você conta uma história, e aí aquele seu colega diz, rapaz, não sei não, essa história aí para mim não é verdade não, né? Aí se você disser assim, rapaz, sabe o que é que aconteceu? Eu que estava lá, eu que vi, eu fiz foi participar da história. Quando você é a pessoa que participa, a outra tende a acreditar mais. Rapaz, sabe que rapaz, ele estava lá, né? Ele participou da história, então é verdade, né? O que ele está dizendo. Se ele estava lá, eu vou dizer que ele não estava, né? Se aconteceu com ele, né? Eu vou dizer que não. Agora, quando ele não participa da história, né? Quando ele somente diz que ficou sabendo, ou apenas soube da história e está ali lhe contando como se fosse um narrador observador, né? Você fica meio assim mais desconfiado. Rapaz, fulano ali, ele conta um conto, mas aumenta assim uns 3 pontos, não é só um ponto não. Enfim, então é uma coisa que acontece. Esse foco narrativo vai ter tudo a ver com o suprassumo do assunto de hoje, né? Que são os tipos de narrador. Os tipos de narrador, gente, o primeiro tipo é o narrador em primeira pessoa. Então a gente tem que identificar esse narrador em primeira pessoa. Isso aqui tem tudo a ver com o material linguístico do texto. É fácil reconhecer quando você consegue reconhecer verbos e pronomes em primeira pessoa, certo? Ok? O uso do eu. O eu é muito evidente. O nós. Ok? Quando você observa o uso do eu e do nós de forma evidente no texto, ali você tem uma narrativa em primeira pessoa. Pronto, só isso já é suficiente. Mas também tem uma questão mais subjetiva, na sua mente, né, na mente do leitor. Você observa que o narrador ele transmite mais veracidade do que conta. Por quê? Aquilo que eu acabei de dizer. Como ele participa da história, né, aquela história ali parece ser mais real, porque ele está contando algo que aconteceu com ele mesmo. Mas ao mesmo tempo que ela tem mais veracidade, também existe a parcialidade. Ou seja, você pode desconfiar daquela questão da versão, né? É a versão dele, certo? É a versão. Dois amigos seus discutiram, por exemplo, né? Um conta lá a versão dele e o outro conta a versão dele. E são totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo episódio. Aí você fica agora, vai ter que dar uma de juiz, né? Agora, decidir por um ou por outro, né? Enfim, então essa é a tal da parcialidade, quando existe a versão. É por isso que alguns textos narrativos em primeira pessoa, né, sempre deixam aquela dúvida do leitor. Foi ou não foi? Será que não é o personagem que está pensando assim? Porque é a versão daquele personagem. É só lembrar, talvez vocês aqui no ensino fundamental isso é menos falado, né, do romance de Machado de Assis chamado Dom Casmurro. Dom Casmurro, gente, rapidão aqui para vocês, esse romance conta a história, né, de Bentinho. E ele mesmo é quem conta a sua própria história, ele mesmo é quem narra, né, o que aconteceu com ele. E é lógico, né, vou falar aqui logo do ponto mais importante, Bentinho desconfia que a sua esposa, né, Capitu, lhe traiu com o seu melhor amigo, né, Escobar. Então essa desconfiança que existe em Bentinho. Como o texto é narrado pelo próprio Bentinho, ao mesmo tempo que passa a veracidade dos fatos que eles aconteceram, passa também a parcialidade, né, do Bentinho. Será se ele que está pensando isso? Né? Será se Bentinho é que não está achando que levou a galha? Né? Acontece isso aí, certo? Então Bentinho é que está desconfiado demais, esse Bentinho aí é muito desconfiado, hein? Ou então você pode pensar, não, Bentinho está certo. Quando você lê esse livro, você tende a tomar, né, esses dois caminhos, certo? Será se Bentinho é quem está certo mesmo? Ou então será se Bentinho é um rapaz muito desconfiado, preconceituoso com as moças, né, principalmente com a sua própria esposa? É a versão de Bentinho sobre a história ali, né?
Quem dera Machado de Assis ainda fosse vivo, ou a gente perguntava para ele, não dizer, Machado de Assis, conta aí uma versão de Capitu, né? E uma versão de Escobar seria massa, né? Uma versão de cada um, certo? Então é a versão. Um exemplo mais atual, né, que saiu 2 filmes, eu ainda não assisti, nem pelo que eu já li, não recomendo muito, mas vou falar desse filme. Aqui é uma opinião minha, viu, gente? Estou dizendo aqui. Mas é aquela versão do crime, né, da moça que foi condenada pela morte dos próprios pais, né, da Suzanne von Richthofen. Aí saiu 2 versões sobre a história, né? Essas versões, lógico, são fílmicas, elas não são documentários, não são totalmente verdadeiras, são as narrativas dela e também do seu ex-namorado, né, que participou também lá da morte, né, do assassinato dos pais da Suzanne. Então tem lá um filme que é A Menina que Matou os Pais, essa é a versão de quem narra, do rapazinho lá, né, do ex-namorado dela, se eu não me engano é Daniel, alguma coisa, certo? E tem O Menino que Matou Meus Pais. Olha o meus aí, né? Meus. Olha o pronome em primeira pessoa. Essa é a versão dela, da Suzanne. Certo? Aí você vai observar. Opa, essa versão dela vai dar mais segurança, porque ela mesma participa, né? Porém, você observa a parcialidade. Ela pode construir toda a narrativa que favoreça ela. E é por isso que é um dos fatos. Né? Mas vamos falar de filme depois. Então, olha só, aqui os verbos, eu até já grifei eles, né? Fui e assisti, né? Em primeira pessoa, já é evidência suficiente para eu dizer narrador em primeira pessoa aqui nessa sequência, certo? E aí, como se a gente continuasse essa sequência aí, né? E o narrador dissesse que não gostou da peça, a gente ia observar, rapaz, se ele está dizendo que não gostou e ele participou, é porque ele tem fundamento para isso, né? Ele mesmo assistiu, né? Certo? Mas, ao mesmo tempo, fica muito parcial. É dele, é a opinião dele, né? Do próprio narrador, é a versão dele sobre a peça. Mas será que é a versão mais certa, mais correta? Diferente do narrador em terceira pessoa. Agora, os verbos, né? E os pronomes em terceira pessoa vão aparecer. O narrador transmite conhecimento completo do que conta, ou seja, ele sabe do presente da personagem, né, do tempo atual, mas ele sabe já do futuro também, ele já sabe também do passado. Então, muitas vezes, quando o narrador em terceira pessoa, ele vai lhe transmitir, né, um olhar maior sobre a história, né, como se fosse até um Deus, né, que conhece tudo sobre a pessoa, já sabe tudo que o narrador vai fazer, tudo que ele já fez, né, conhece. Às vezes ele até interfere, dependendo do tipo de uma especificação, né, desse tipo de narrador, certo? E aí tem uma imparcialidade, né? Dá para você confiar mais na versão porque ela é imparcial, ok? Então o narrador ele não coloca apenas a versão dele, ele coloca a versão dos fatos como eles realmente são, né? Ele vai ali colocando a história como realmente o fato deve ser posto, né? A narrativa deve ser colocada, ok? Certo? E aqui o exemplo, né? Ontem, aí veja só, eu já coloquei aqui Janjão, né? O personagem, já apareceu o personagem, porque já não é mais o narrador que é personagem. Lá na primeira pessoa, o narrador também era personagem, aqui já não é, né? Então, Janjão aqui é o personagem, mas não é o narrador. Certo? Então, Janjão foi, olha o verbo aqui, foi, já não é fui, né? Porque o fui era o eu. Eu fui ao teatro, né? Era o narrador que era o próprio personagem. Aqui não. Aqui o narrador que está contando a história de outro personagem, que é o Janjão. E assistiu a uma peça, né? O próprio Janjão foi ao teatro e assistiu a uma peça. Então aqui também se refere a Janjão, né? E o narrador está só realmente contando a história, né? O narrador somente conta a história. Vou botar assim, somente narra. Ok? Lá ele narra e participa no primeiro exemplo. Ontem fui ao teatro e assisti a uma peça, ok? Gente, antes de a gente passar para as questões, a gente vai já para as questões, uma coisa que vocês devem entender de cara. Narrador não é autor do texto, certo? O autor, o escritor do texto, tem o nome lá dele, vamos supor que eu faça o texto. Então, aqui eu escrevi meu texto.
Gersonias, né? O escritor. Aí, o professor Gersonias é o escritor desse texto, né? E aí, quando você for ler o meu texto e ver que ele é um texto narrativo, aí você, o professor que está narrando aqui, hein? Será se isso aconteceu com o professor, né? Ele está contando aqui? Não, gente, eu estou criando esse texto, e assim como eu crio o texto, eu crio a voz do narrador também, certo? Essa voz do narrador pode ser uma voz em terceira pessoa, que somente narra, ou pode ser uma voz em primeira pessoa, que narra e participa da história. Então, entendam. Então o narrador, esse que somente narra, ele não é o autor do texto. Não, de forma alguma. Ok? Então eu posso criar um texto totalmente em primeira pessoa, e aí você pode pensar até, rapaz, será que isso aconteceu com o professor? Será que tudo isso aqui faz parte da vida dele? Não, não quer dizer isso. Ok? Está em primeira pessoa, mas não quer dizer isso. Certo? Que foi comigo que aconteceu os fatos. De forma alguma. Ok? Assim como também quando eu estou narrando e em terceira pessoa, não quer dizer que eu vi essa história, né? Eu posso até tomar ela como, tipo, buscar de algum fato real, de algum fato cotidiano. É o que acontece muito nas crônicas, né? Algumas crônicas, o autor, ele busca a partir de um fato, né, cotidiano da vida dele ou da vida das pessoas, né? E aí se encaixa muito, parece muito real algumas crônicas, né, que realmente aconteceram aquilo, mas às vezes nem aconteceram, né, aqueles fatos. Ali só é tudo da mente do autor, né, que criou o narrador para contar a história também, certo? Então imaginem o narrador como um personagem também fictício que às vezes participa da história e não participa às vezes também, né? Dependendo do tipo, se vai ser primeira ou terceira. Primeira, participa. Terceira, não participa. Dica, primeira pessoa não começa com P? Primeira, P de primeira. Participa, certo? E da terceira, professor, não precisa, rapaz. Se tu já tem o P de primeira, participa, então é lógico que da outra não participa. Ok? Então vamos aqui à questão, certo? Vamos ler esse trecho aqui de uma crônica. É um autor americano, né? E diz o seguinte: o que está sentindo? Perguntou o doutor. Ele aparentava ser quase da minha idade e tinha os olhos cansados. Uma ruga se formava em sua testa. Sabe o que é? Eu estou cansada de algumas pessoas, me sinto sobrecarregada, parece que alguém está sugando minhas energias. É sufocante. Me espantei com as verdades de minhas palavras. O doutor me encarou como que meditando minhas palavras. Veio ao lugar errado. Estou na mesma situação. Aqui, gente, nesse trecho a gente observa, né, que houve aí uma consulta médica, né, e o médico, quando perguntou ao doutor os sintomas, aliás, ao paciente os sintomas, o paciente falou, né, dos sintomas. Cansado, né, sobrecarregado, algo está sugando as energias, é sufocante, né. Aí o médico vai dizer, rapaz, pois eu estou sentindo a mesma coisa que tu também, né? Vê o lugar errado aqui, não é o lugar não. Né? Eu vou precisar também me autoatender, se for o caso, né? Então, é meio até que uma piada, né? Essa parte. A crônica, ela tem isso, né? Ela tem essa questão da ironia, do humor também, certo? Então, vamos aqui à questão. Sobre o texto lido, selecione as corretas. O doutor conta a história? Será que essa é correta? O narrador está em primeira pessoa? O narrador está em terceira pessoa? A personagem também conta a história? E aí? Existe uma correta apenas? Ou todas estão corretas? Ou apenas duas? Ou apenas três? Certo? Então, agora nós vamos desvendar. Gente, muito cuidado para a gente não olhar somente para uma parte do texto. Se a gente olhar aqui, perguntou o doutor. Ele aparentava ser quase, né? Se a gente só olhar para essa parte aqui, ó, perguntou o doutor. Ele, aqui é tudo terceira pessoa. Aí o aluno precipitado, ele olha para cá, né? E já diz, terceira pessoa morreu. O narrador está em terceira pessoa, posso marcar aqui. Aí marca, né? Tá errado, gente. Muito cuidado, ó, eu vou tirar, porque não tá certo. Você vai ter que olhar para o texto todo, né? Ou pelo menos para a parte dele toda que tem. Vamos ver o que predomina, se é a terceira ou se é a primeira pessoa. Certo? Aqui o narrador está falando de outro personagem no momento. Ok?
Mas vamos observar que a narrativa, o predomínio dela, né, é em primeira pessoa. Olha, veja que aqui ela já vai mudando, ó. Ele aparentava ser quase da minha idade. Olha a primeira pessoa aparecendo aqui. Vou botar a primeira, certo? E tinha os olhos cansados. Uma ruga se formava em sua testa. Tudo bem, tem terceiro aqui, né? Vou botar aqui terceiro. Sabe o que é? Aí ela falando. Tudo bem, quando é na fala, é o diálogo, a gente pode nem observar muito. Ok? Então aqui, ó, foi fala, a gente não olhou. Então eu vou deixar também essa parte aqui, né? Não vou analisar essa parte aqui não, viu, gente? Que é uma fala, é um diálogo, e é lógico que o diálogo pode aparecer a primeira pessoa. Mas veja que aqui já não é mais diálogo, já não tem outra versão, ó. E olha aqui a primeira pessoa, né? Me espantei com as verdades de minhas. Olha a primeira pessoa também, minhas. O doutor me encarou, né? Olha aqui a primeira, certo? Como que meditando minhas palavras. Primeira também, ok? E aqui já ele falando, vê o lugar errado, estou na mesma. Galera, o ponto de vista aqui, né, da narrativa, aí é aquela questão mais subjetiva também. O ponto de vista, né, da narrativa, o foco narrativo é do paciente, né? É o paciente quem está contando as coisas, certo? E veja que ele fala do médico, do doutor, ok? Como se estivesse falando de uma terceira pessoa. Mas ele fala sobre si. Aí é por isso que você pode, às vezes, querer confundir. Ah, aqui é a terceira pessoa. Não, é porque é a parte em que o narrador, que está em primeira pessoa, fala de outro personagem. E aí você pode querer, né, deixar ser levado por isso e marcar a terceira pessoa. Mas não, ponto de vista da história é do paciente. E o paciente está em qual pessoa? Primeira pessoa, certo? Então, gente, o que a gente pode marcar aqui, ó, o narrador está em primeira pessoa. Então, o ponto de vista já que é do paciente, não é o doutor que conta a história, é o paciente que conta a história, certo? A outra diz, o narrador está em terceira pessoa, não, a gente acabou de desvendar que está em primeira, né? Então, por conta disso aqui está errado, né? A personagem também conta a história. Sim, né? A paciente aí. Dá para descobrir que é uma paciente porque ela fala, eu estou cansada, né? Então a gente descobre aqui que é uma paciente, me sinto sobrecarregada. Ok? Então por isso a gente descobre que é uma paciente até. Então a personagem. Pronto, beleza. Vamos só conferir o gabarito, ver se bateu. Olha aí, ó, novidade, agora é esse X aí. Pronto. Vamos para a próxima questão, a gente tem mais um tempinho. Vamos aqui a foto, né? Essa crônica aqui é de Luiz Fernando Veríssimo. Quando você for procurar uma crônica para ler, procure Luiz Fernando Veríssimo, né? São as crônicas mais engraçadas que tem, aquelas melhores. É uma opinião minha. Eu gosto muito das crônicas dele. A foto diz o seguinte: foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta. Bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a pose. Depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmera a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? Tira você mesmo, é. Ah, é? E eu não saio na foto? O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro, o que sustentava os velhos. Tinha que estar na fotografia. Tiro eu, disse o marido da Bitinha. Você fica aqui, comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, do lado da mulher, certo? Aqui está só um trecho, não está ela toda, mas aqui acontece uma situação familiar, né? Veja como o Luiz Fernando Veríssimo, em poucas palavras e de uma forma tão simples, né? Ele consegue dar uma profundidade para alguns problemas familiares, né? Eles foram tirar uma foto, reuniram ali toda a família, e eles queriam aproveitar ainda, né, a vida do bisavô, certo? E o que acontece é que na hora, como aqui é um tempo um pouquinho mais antigo, né, eles não tinham a selfie era um pouquinho complicada fazer naquelas câmeras antigas, e nem também
aquele contador, né? Aquele cronômetrozinho, né? Da imagem. Agora esqueci o nome que eles dão mesmo. Enfim. E aí começa uma discussão, né? Para quem vai tirar essa foto. E ele começa a revelar alguns problemas que existem quase que em toda a família, né? O primeiro que se dispõe a tirar foto é esse tal de Castelo aí, né? Que é o genro mais velho. Porém, ele não vai, já dizem logo, não vá, você é o primeiro genro, foi aquele que mais ajudou a família, né? Os próprios avós. E geralmente, às vezes isso acontece mesmo, né? Os mais velhos já começam a ajudar os próprios pais, né? Enfim. Então, foi logo descartado. Esse Castelo tem que ficar na foto, né? Aí o marido da Betinha, né, que é o tal do Mário César, ele já foi logo se dispondo. Ele não queria sair na foto. Por quê? Porque ele se sente um pouco, né, a parte da família, meio que menosprezado, né? Ele tinha uma resistência com a família da própria esposa, né, da Betinha. E aí ele foi logo saindo. Mas a Betinha, sabendo disso, não queria o marido era lá no meio da foto. Não, peraí, rapaz. Tu já é meio por fora, ainda vai ficar de fora da foto da família? Rapaz, você tem família, você já viu um episódio parecido com esse aqui, né? Você sabe que tem alguns sempre assim, tem aqueles mais próximos, aqueles mais distantes. Olha como ele faz de uma forma tão simples, né? Ele mostra. E a Betinha, né, orgulhosa, você é meu marido, né? Vem pra cá, senta aqui, né? Fica aqui do meu lado, para essa foto, homem. Enfim, coisa que acontece em família, olha aí. Mas enfim, vamos aqui ao texto, né? O que o texto quer. É a mesma coisa do outro. Ele pergunta se a bisavó conta a história, né? A gente já percebe que não. O que a gente percebe aqui é que o foco narrativo, né? Aquele foco narrativo mais distante da história, distante no sentido de participação, né? O ponto de vista está de alguém que observou somente os fatos, ok? Então, gente, olha aqui. Não é a bisavó que conta a história, né? E a gente observa que o narrador não é personagem, ele não participa, ele não está em primeira pessoa. O narrador está em terceira pessoa, né? É o que a gente já pode dizer de correto. A personagem também conta a história, né? Alguma personagem também conta a história, Bitinho será? Também não, né? Somente o narrador, ok? Olha o gabarito. Então o narrador está em terceira pessoa. E o narrador, vou perguntar a vocês, o narrador é Luiz Fernando Veríssimo? Sim ou não? Muito bem, hein? Escutei o não aí de vocês. Então não, gente. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Então muito obrigado, galerinha. Até a próxima. Valeu!